Olá, bom dia. Hoje, dia 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. E nós vamos agora começar o Saúde e Algo Mais. E você vai dizer pra gente como é que está a sua saúde. Como é que você tem feito para garantir que sua saúde esteja sempre em dia? E o que é que nós podemos fazer para melhorar? Pois é, no programa de hoje, nós vamos falar sobre esse tema tão importante. Fiquem com a gente. O programa está só começando. Como você mantém a sua saúde em dia? O corre-corre do dia a dia, você se lembra de manter bons hábitos para garantir uma boa qualidade de vida? E quais são esses hábitos? Nesta quinta-feira, Dia Mundial da Saúde, nós vamos debater sobre esse assunto com o médico clínico geral Renato Figueiredo e o profissional de Educação Física e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física do Mato Grosso do Sul, Johnny Guimarães. Bom dia, Renato. Bom dia, Johnny. Tudo bem? Como prazer vai? recebê-los aqui no Prazer. Saúde e Algo Mais. Agora, Renato, o que é a tal da saúde em dia? Como é que a gente constrói essa qualidade de vida aí para o futuro? Então, Ricardo, essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Como você falou, a gente está vivendo mais. Mas o importante não é a gente estar vivo, mas a gente ter autonomia e autossuficiência. Eu acho que esse é o grande segredo das coisas. A gente viver mais e melhor. Então, eu acredito que para que você crie saúde, você precisa ser ativo. Vou dar um exemplo. Antigamente a gente chegava no médico, sentava, eu tenho hipertensão, tinha uma dor, alguma coisa, o médico prescrevia, toma um remédio, você sai a sensação, tomando aquela pílula, de que você está fazendo saúde. E hoje a gente entende que não é isso. Saúde é complexo. Eu acredito que são 6 pilares para a gente construir saúde. Boa alimentação e uma boa digestão. A gente tem que lembrar que a ingesta de água também é adequada. Exercício físico diário. Criar um ambiente legal em sua volta, no trabalho, na sua casa. A gente é neuroendócrino, então o que vem de fora também atua e muda o nosso corpo. Uma mente adequada. A gente sabe que a gente tem pensamentos bons, ser positivo, a gente cria uma neuroplasticidade, quer dizer, você cria condutos melhores para o seu cérebro criar saúde dentro do seu corpo. Ser positivo. Ter um sono adequado. Dormir 8 horas à noite, se recuperar bem. E, para quem acredita, um bom relação com Deus, né? Eu acho que são esses 6 pilares que são importantes. E nisso a gente trabalha, eu falo que é construir um tijolinho todo dia. Né? Você faz sua alimentação diária, faz seu exercício diário, faz tudo. E aí você vai construindo com o tempo uma vida mais longeva, feliz e com autonomia. Que é fundamental, né? E todos nós procuramos. Fala, Johnny. Tudo bem? Tudo tranquilo. Tem que mexer o corpo mesmo, né? Tem que mexer, tem que movimentar. Todos os dias, essa é a ideia. Todo dia, essa é a ideia que o doutor estava falando aí, de 30, 60 minutos diários, pelo menos isso. Vai ter que fazer. E é melhor fazer agora do que quando precisar, né, doutor? Então, é uma coisa assim, o exercício físico, ele aumenta a sua imunidade, traz todo esse benefício, te diminui o estresse, como o dia a dia hoje está cada vez mais sobrecarregado, precisa-se fazer essa prática do exercício físico. É uma coisa indispensável. Agora, vai viver mais, né? É importante, né, entender que o exercício físico deve fazer parte de uma construção de bons hábitos, não é verdade? Isso aí. Para que não se torne algo desgastante. Deve ser algo prazeroso e que a pessoa perceba os benefícios que o exercício físico produz no seu corpo, né? Que ele vem trazendo. Você pode ir criando isso. Tem algumas pessoas que gostam de praticar o exercício físico pela manhã, pela tarde, à noite. Você vai descobrindo qual é o melhor horário para você. Isso pode fazer uma diferença assim, no dia a dia. Se você faz um exercício físico pela manhã, lógico que você vai despertar e vai passar o dia inteiro já mais desperto, né? Já vai estar mas para o benefício do exercício físico, independente do horário que você fizer ali durante o dia, manter uma rotina, você vai colocando isso
no seu dia a dia. Então, isso com o tempo, é lógico que demora um pouquinho, mas com o tempo vai se tornar prazeroso, sim. Agora, que tipo de atividade física você recomenda? O profissional de educação física, que inclusive é um profissional da área da saúde, ele é o profissional capaz de indicar, prescrever, orientar qualquer atividade física. A atividade física eu vou recomendar depois que eu tiver uma conversa com o meu aluno. Eu vou saber dos hábitos de vida dele, eu vou saber das necessidades dele. Então, não dá para eu recomendar alguma coisa assim no geral. Mas é a partir do momento que eu converso com essa pessoa, que o profissional de educação física conversa com essa pessoa, vê quais são as necessidades, quais são as patologias, as recomendações, a gente consegue prescrever algo mais focado, interessante e prazeroso. Agora, então, depende. Eu volto a falar sobre exercício mais adiante, até porque tem gente que acha que precisa fazer só exercício aeróbico, né? Só caminhada, bicicleta, mas o fortalecimento muscular treinamento também tem resistido, papel né? importante, a gente fala sobre isso daqui a pouco. Renato, o que é que nós devemos nos atentar para as avaliações médicas? Obviamente que nós estamos falando de saúde, mas falar de saúde também consiste evitar o aparecimento de algumas doenças, né? E, claro, tentar identificar algumas de forma precoce para promover aí um tratamento mais adequado e menos sofrido. Que rotinas de avaliações as pessoas devem observar ao longo da vida? Acho que isso é um tema importante da gente abordar hoje. Isso é muito importante. A gente geralmente percebe nos consultórios, né, que a pessoa espera ter o sintoma, espera estar doente para procurar um médico. E não, o caminho é a prevenção. Como você bem falou, doença é construída ao longo do tempo. Um infarto ele não surge de um dia para o outro, né? As placas de ateroma vão se formando, é um processo longo. A diabetes, que a gente fala, poxa, um dia eu acordei e estava com diabetes. Não, esse processo levou 5, 10 anos para se formando aos pouquinhos dentro do seu corpo. O corpo humano é maravilhoso, ele tenta sobreviver sempre, ele tenta se construir sempre. Então, a gente deve atuar na prevenção, indo ao médico regularmente. Mas eu não estou sentindo nada, é a hora que você tem que ir, quer fazer o seu check-up, quer ver sua glicemia, quer fazer a sua avaliação cardiológica, para que qualquer sinal, primeiro sinal, a gente não precisa, às vezes, tratar uma doença, mas sim uma alteraçãozinha, a gente já começa a organizar para que não se transforme em doença. Esse é o pilar importante. E a gente deve lembrar que isso começa desde lá da criança, uma boa alimentação. Vou até um pouquinho atrás. Na gestação, a mãe tem que ter uma boa alimentação, procurar um médico, mesmo que esteja tudo bem. A criança também, uma boa alimentação, hidratação, exercício, exposição ao sol adequada. A gente tem que se atentar a isso daí. Que é aí que a gente começa a prevenir e fazer saúde desde pequenininho. É fundamental, né? A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico.
A Hospitalar Saúde existe desde 2012 para cuidar de você dentro do conforto da sua casa. Uma empresa de home care criada por 2 profissionais de enfermagem experientes com atenção especial aos pacientes e à adaptação das famílias. Realiza mais de 1.000 assistências domiciliares mês através de medicação, curativos, banhos e administração de dietas. Hospitalar, trabalhando sempre para que você tenha cada vez mais saúde na privacidade, segurança e conforto do seu lar. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo Asa Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do Asa. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. Asa, nossa especialidade é anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando sobre o Dia da Saúde. Um tema muito importante que merece a atenção de todos nós. Nós precisamos ter, antes de mais nada, uma preocupação com essa reserva de saúde que todos nós nascemos, não é isso, Renato? Exatamente. Agora, Renato, os cuidados de homens e mulheres são diferentes em determinadas faixas etárias? Que atenção devem ser dadas para cada faixa etária, passada essa infância, adolescência? Como é que segue essa sequência de avaliações que devem ser feitas ao longo da vida? A gente tem diferenças, né, entre homens e mulheres. Algumas a gente já sabe que tem até o dia, né, prevenção da próstata, câncer de mama. Então, a gente tem que ter essa avaliação recorrente. Homens costumam ter doenças cardiovasculares antes das mulheres, então a prevenção deve ser iniciar antes, né? Então passar no cardiologista, ter umas avaliações periódicas. Uma coisa importante que a gente tem também é a osteopenia, a osteoporose na mulher, que também começa, que linka muito com a falta de exercício físico, que a gente não é acostumado a se movimentar, e o exercício físico resistivo, né, que é contra uma força, você exercer uma força, ele é muito bom para melhorar a questão da osteoporose, a osteopenia. Então, a gente tem essas diferenças e o mais importante, a gente tem que ver também o que os nossos pais tiveram, conhecer as doenças. Então, se uma família tem uma história de câncer de cólon, tem uma história de infarto, então a gente começa antes. Nossos protocolos de investigação começam antes para essas pessoas. De maneira geral, cada pessoa é um indivíduo especial e único. Então, a atenção deve ser inteira. Então, a gente, na avaliação, decide se esse paciente começa a fazer
uma colonoscopia um pouco mais cedo, se a gente começa a triar doenças cardiovasculares um pouquinho mais cedo, por uma história pregressa, genética. Então, tem essas diferenças, sim, e são importantes e têm que ser respeitadas e individualizadas, que eu acho que é o principal. Isso é importante, né? Até porque nós todos temos uma carga genética. E, obviamente, que isso merece uma atenção especial, mas, obviamente, os outros cuidados podem compensar, né? Exato. Essa carga genética de algumas doenças, por exemplo. John, a gente estava falando sobre o exercício físico. Claro que o aeróbico é importante, melhora o condicionamento cardiovascular, mas quando a gente pensa no envelhecimento, na vida mais longa, não dá para a gente descuidar do eixo do nosso corpo, da parte muscular, que garante equilíbrio, elasticidade, não é verdade? Isso aí, desde muito cedo o ser humano começa a ter a perda de massa magra. E esse é o maior foco, assim, do exercício físico, desse treinamento resistido, é a manutenção ou às vezes até um aumento dessa massa magra, que é o músculo, né? Que é o que sustenta tudo. Então, essa manutenção, se a gente conseguir fazer esse controle do treinamento resistido, com a musculação, várias outras atividades também são muito interessantes, né? Mas o treinamento resistido específico, a musculação, ela consegue segurar um pouco mais essa perda da musculatura, da massa magra. Então, eu acredito também num dos principais fatores de benefício, assim, desse treinamento resistido é a manutenção dessa massa magra, sim. Agora, Renato, uma coisa que é importante, né? A gente fala de todos os cuidados que devemos ter ao longo da vida, mas tem muita gente que está numa luta danada pela sobrevivência. Trabalha 12, 16 horas por dia para buscar um mínimo de dignidade aí para a sua vida, para a sua família. Como trabalhar nessas pessoas esse conceito de cuidar da saúde, de cuidar da sua qualidade de vida? É um desafio, eu acho, para a gente quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de saúde, demonstrar que é muito melhor você começar a se organizar quando você não sente nada para que você não desenvolva a doença do que quando surge a doença. E eu acredito muito em informação e conhecimento. Eu acredito que isso muda a vida de todo mundo, inclusive dos nossos pacientes. Perfeito. Quando a gente tem uma conversa com o seu paciente explicando todo o processo, eu falo que eu nunca perco tempo, eu sempre ganho tempo. E ganho tempo do paciente, porque ele ganha tempo de vida com essas conversas. Com certeza. Então, você explica, ele entende o que é o problema se ele desenvolver uma diabetes, o que é o problema se ele desenvolver uma doença cardiovascular, e como pequenas mudanças no dia a dia, progressivas, sem sofrimento, você consegue atingir uma vida melhor, mais saudável, evitando que você tenha essa doença ou deixando para mais tarde, né? E que seja mais branda, que seja, né? Então, eu acredito muito no conhecimento e na conversa que isso muda o entendimento do paciente. E, lógico, a pessoa tem que estar preparada também para fazer isso e querer, né? Até porque, quando a gente fala, poxa, mas meu dinheiro está ali apertado no mês a mês, como é que eu vou gastar com uma comida elaborada, uma dieta, como é que eu vou para uma academia? Não há necessidade disso, não é, Renato? Não. Como é que a gente pode, né, de forma criativa, e às vezes nem é tão criativa, organizada, planejar uma boa alimentação e um tempo para atividade física que não precisa gastar nada, né? Excelente, é isso. A gente não precisa ter... Eu acho que você até economiza quando você é mais saudável. É verdade. Você foge dos alimentos industrializados. Exato. Né? No final, você acaba... tua vida fica mais organizada, mais econômica e você fica melhor. Então, assim, são coisas simples. Eu acredito assim, a prática do exercício físico. O que eu converso muito com meus pacientes? Eu não tenho tempo. Eu chego tarde. Falei, faz o seguinte, vamos começar? Faz qualquer coisa. Faz. O tempo que der, dá para fazer uma caminhada? Fazer uma caminhada.
dá para fazer uma bicicleta? Faz uma bicicleta. Mexe o corpo todo dia. Isso é importante. Algumas dicas são interessantes, assim. Meditação. Tem muito estudo comprovado que meditação melhora não só a ansiedade, mas relaxa o corpo, diminui a inflamação, melhora a mente, prepara você para dormir. Então, quer dizer, é simples, 10 minutinhos. Se chegou, às vezes, um dia estressado, cansado, no meio do seu trabalho, está um dia do caos, e a gente sabe que esse estresse emocional causa lesões importantes no organismo. Para 5 minutinhos, respira, tem um monte de aplicativo, tem YouTube, ensina. Não precisa ser o perfeito, comece de algum lugar. A alimentação, a gente sabe que alguns alimentos são ruins, né? Gorduras trans, né? A gente tem lá no sorvete, na margarina, algumas coisas assim são ruins. São Comidas os industriais clássicos a serem evitados. Né? São os alimentos industrializados, refrigerante, o carboidrato em excesso, né? Que a gente vive no mundo do carboidrato, então se a gente restringir já ajuda bastante. Então, o sono, você procurar ter um sono no escuro, dormir no breu mesmo, para que seus hormônios funcionem à noite adequadamente. E eu acho que você treinar a sua cabeça para ter pensamentos positivos, bons, eu acho que você consegue fazer no dia a dia. Isso aí, ó, o que a gente falou, não gastamos nada, economizamos porque não compramos, né, deixamos de tomar o refrigerante, fomos na água, tomamos uma aguinha com limão e melhorou. Tá bom. A gente vai para mais um intervalo e já volta. Fiquem com a gente. Você sabe a diferença entre banco e o Sicoob IP? Somos cooperativa de crédito com tarifas mais baixas, as melhores taxas para o seu dinheiro e o atendimento que só nós temos. Aqui você não é só um cliente, também participa dos resultados. Nossos cooperados já receberam R$1 milhão neste ano. Entendeu agora? Faça a diferença. Venha cooperar conosco. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje recebendo o Dr. Renato Figueiredo, clínico geral, e o Johnny, que é profissional de educação física. Johnny, como é que a gente pode orientar quem está um tempão sem fazer exercício físico? Você viu aqui nessa... O que a gente pode falar? Nessa pequena conversa que nós estamos tendo aqui, você viu que a palavra-chave já é a prevenção, né? Você vê que o segredo da saúde o doutor estava explicando aí muito bem, é a prevenção. Então, você tem que começar de alguma maneira, você tem que se exercitar. Você vai começar... Como é que faz para criar essa coragem? Para criar coragem, você vai ter que enfrentar, né? Não vai ter jeito. Fecha a cara e vai, né? Não tem outro jeito. Uma hora vai ficar prazeroso, vai se tornar prazeroso. O próprio benefício, assim, do exercício físico no dia a dia vai te trazendo muito prazer. Uns 3 meses, assim, na obrigação para criar um bom hábito. Esses 3 meses é o tempo que as pessoas criaram, assim, né? Para falar assim, se eu vencer os 3 meses, eu posso falar que eu estou dentro. Olha, em experiência trabalhando nas academias, a gente vê, é próximo disso.
É por aí. A gente tem uma noção assim de que aquele aluno que ficou com você uns 3 meses, ele tem mais chance de continuar mesmo. E alguns que param antes, mas varia muito, né? Mas tem um sentido nesses 3 meses aí. O que não dá para a gente deixar de falar é que quem faz atividade física vive melhor. Vive melhor. E vive mais, é inegável. Controla o peso. Melhor humor. Isso a imunidade, como melhora você falou. Tudo. Pô, a gente está vindo de uma pandemia aí, controle né? A imunidade de pressão, diabetes. tem que estar na frente de tudo, né? Com certeza. Tem que praticar. Agora, Renato, nós falamos de bons hábitos, falamos de atividade física, de exames preventivos. Agora, o que é que nós precisamos evitar? Quais são as coisas que são assim terríveis para a nossa saúde? Eu acho, voltando, a alimentação, né? São os clássicos que a gente conhece, gorduras trans. Então, alimentos muito industrializados, salgadinho, coisas de massa que a gente compra industrializada, massa de micro-ondas, bolachinhas, essas coisas vêm com um teor de gordura que não faz bem para a gente. E ela inflama, né? Conservantes, etc. Então, isso a gente deve evitar. O segundo alimento que a gente sabe que não é bom e que a gente vive inserido nisso são os carboidratos, que infelizmente a gente ingere em excesso. As pessoas até têm dificuldades quando você fala assim, olha, come alguma coisa sem ser carboidrato. Ela não sabe. Quando ela entende que carboidrato é macarrão, pão, mandioca, arroz, né? Quando não mistura tudo no mesmo prato. Exato. Né? Aí é uma festa. Exato. E isso daí, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente está falando de evitar isso daí, não é o dia que você vai numa festa e eventualmente, pontualmente, você se diverte. É importante o que você está colocando. Você se diverte, come um pedaço de bolo, toma um seu refrigerante. Não tem problema. O pontual não é o que vai te fazer mal. O problema é o que você faz todos os dias. Né? Então, no dia a dia, se você organizar a sua alimentação e vai fazendo uma mudança aos poucos, eu gosto de falar muito assim, vai na proporção primeiro. Aumenta o tanto de salada, o tanto de carne, de proteínas no seu prato e diminui o carboidrato. Evita, quando você entende que, por exemplo, certa gordura que tem lá no sorvete ou na margarina é ruim, opta por outra coisa. Né? Então, a gente vai fazendo escolhas, entendendo, e isso você vai no dia a dia se acostumando, mudando o seu paladar, e aí você, com o tempo, você consegue chegar a gente não chega no perfeito, mas a gente chega no muito bom. Né? Então, eu acredito que é no dia a dia que a gente vai fazendo isso. E não adianta fazer mudanças abruptas. Para quem já é acostumado, quem come muito fast food, né, sanduíche, essas coisas, vai aos poucos. Vai tendo decisões melhores e tira o pão, né? Começa ali, tira o pão, come só o... E o cigarro, Renato? Esse daí não... Para que existe isso? Esse é uma tristeza, né? A gente que trabalha em hospital, a gente que trabalha em emergência, CTI, esse a gente fica triste. Porque eu costumo falar com meus pacientes que fumam, olha, você vai desenvolver um câncer, você vai desenvolver um problema pulmonar que você vai estar cercado de ar e não vai conseguir respirar. Aí eu falo assim, você viu um detalhe que eu falei que você vai? Porque isso é a ordem natural da doença. Você vai, mais cedo ou mais tarde, todo mundo acaba infartando. Então, é uma opção, é uma escolha que a gente deve fazer de vida. Não fumar. É algo que te prejudica de uma forma... E os exageros também. O álcool também. Quando eu falo assim, eu gosto muito da palavra que chama equilíbrio. Quer ter saúde? Tem equilíbrio. Tem equilíbrio nas escolhas da sua alimentação, no seu exercício, no seu dia a dia, no mental... E também para ingerir essas coisas. Entenda, não tem escapatórias. Quem fuma vai desenvolver doença. Mas eu conheço meu tio, que é tio-avô... exceção da exceção. Nem todo mundo ganha na Mega Sena, né? É exceção da exceção, a gente não... Renato, Johnny, muito obrigado por vocês estarem aqui. Contribuíram muito para o conhecimento de todos
de como trabalhar para ter uma saúde de qualidade. E hoje a gente tem que comemorar o Dia da Saúde. Obrigado, a gente fica muito Estamos à grato. disposição também. Obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, na certeza de que o nosso objetivo é levar informação de qualidade para todos vocês e que isso sirva para melhorar e para comemorar a saúde todos os dias. Um grande abraço, um grande dia.